speak to you all about, Então, quando eu estava orando para saber o que falar para vocês essa noite, I really felt God said to look at Deborah. e eu percebi mesmo o Senhor falando para a gente meditar em Débora. I haven't spoken about Deborah for a long time. E eu não e tem muito tempo que eu não ministro sobre So I Débora. was going through my notes from years ago E eu fui pesquisar, ver as minhas anotações de anos and atrás. going, Lord, are you sure? E aí eu falei, Senhor, tem certeza? Because when you look at Deborah, Porque quando você olha para there are Débora, so many different things that we can draw out tem tanta coisa que a gente pode pegar de lá. and lots of different points. E vários pontos diferentes. And for some of you, you might go, wow, I needed all of that. E para alguns de nós, a gente vai falar, uau, eu preciso de tudo isso. But maybe for some of you, just one thing is going to go, yes, Mas and it's tal- going to resonate. Mas às vezes vai ter uma coisa que vai brilhar assim. So I've already been introduced, and you know I've got 3 children. Então, eu já fui apresentado, vocês sabem que eu tenho 3 filhos, They're all grown up. todos adultos, They all love the Lord, todos amam ao Senhor. and that is a privilege. E isso é um privilégio. And now that we've handed the church over, E agora que a gente entregou a igreja, Alan and I are getting to travel, Alan e eu, agora a gente está conseguindo viajar go mais, to lots of different places, indo a lugares diferentes. and finally come here. E finalmente chegou aqui. I know. I think I said we were coming last year, didn't I? E eu acho que eu falei que eu viria ano passado. But we're here now. Ai, mas graças a Deus, chegamos aqui, estamos aqui agora. We'll have to come for longer next time. A gente vai ter que ficar mais tempo da próxima vez. Anyway, I agree. That's right. okay, so Deborah. Who was Deborah? Então, Débora. Quem é Débora? So we read about Deborah in Judges 4. E a gente vê sobre Débora em Juízes 4. And Deborah was one of the judges. E Débora era uma das juízas. Women have such an important part to play in the Bible. Mulheres têm um lugar importante na Bíblia. And women have an important part to play today. E mulheres têm uma parte importante na sociedade hoje. God thinks, or our Heavenly Father thinks the same about you as He does about the men. Nosso Pai Celestial pensa a seu respeito igualmente como pensa dos homens. And I love the story of Deborah. E eu amo a história de Débora. I like her boldness. Eu gosto da ousadia dela. I like the authority that she lived in. Eu gosto da autoridade com que ela viveu. That the whole of Israel looked to her for answers. Israel inteiro olhou para ela, buscou nela respostas. You see, Moses raised up Joshua, Então, Moisés levantou Josué. but Joshua didn't raise up anyone to follow him. Mas Josué não levantou ninguém para passar o bastão para And essa we pessoa. go into this period of time with Israel E aí a gente passa por esse tempo em Israel, where they start to walk away from the Lord. que eles começam a se desviar dos caminhos do Senhor. And they suddenly get to a point of desperation E de repente chega num momento de desespero. and they cry out to God again. E eles clamam ao Senhor novamente. And God gives them a judge. E aí o Senhor dá a eles um juiz. And so we see this a number of different judges. E a gente vê vários juízes. And this is the first one that's a woman. It's the Yeah. only one that's a woman. E essa é a primeira e única que é uma mulher. And so she is raised up. E então ela cresceu. And we read that she is a prophetess. E nós lemos que ela é uma profetisa. And she would sit under a tree E ela sentava embaixo de uma árvore. in the mountains of Ephraim. Nas montanhas de Efraim. And the children of Israel came to her for judgment. E os filhos de Israel vinham até ela para a juízo. They came to her for answers. Eles vieram para ela atrás de respostas. So
let's just look at her for a little bit. Então, vamos olhar cuidadosamente sobre ela. So the first thing I want to look at about Deborah is that she is spirit-led. Primeira coisa que eu queria conversar sobre Débora é que ela era uma mulher guiada pelo Espírito. So in the Old Testament, Então, no Velho Testamento, we see that the Spirit came upon people, nós vemos que o Espírito vinha sobre pessoas, whereas in the New Testament, the Spirit dwells in. enquanto que no Novo Testamento o Espírito habita dentro. So with Deborah, Então, com Débora, she was recognized as a prophetess, ela foi reconhecida como uma profetisa, that she could hear the Lord que ela podia ouvir ao Senhor and that she could give answers. e ela podia dar respostas. To prophesy Para profetizar, is to speak by inspiration. na verdade, profetizar é falar sob inspiração. It's to listen to the Spirit. É ouvir o Espírito. And I think sometimes we think we have to be special E eu to have a prophecy. E eu acredito que às vezes a gente pensa que a gente tem que ser um ser super especial para ser um profeta. But Paul says in 1 Corinthians Mas Paulo disse em 1 Coríntios that we all want to speak in que tongues, todos nós falamos em línguas, but we should desire prophecy more. mas que a gente deve desejar profecia mais. How many of you desire prophecy? E quantos de nós desejam profecia? Profetizar. See, prophecy is hearing God Então, profecia é o ouvir ao Senhor and speaking what God is e saying, falar o que Ele está falando. or hearing God and acting on what He's saying. Ou ouvir o Senhor e agir de acordo. And the way that we hear the Lord E da forma como nós escutamos ao is Senhor, we have to spend time listening. é que a gente tem que gastar tempo ouvindo. Because if we don't spend time listening, E se a gente não gasta tempo ouvindo, we're not going to hear what God has to say to us. nós não vamos saber o que Deus quer falar conosco. And we're not talking about a great big audible voice that says, hello. Mas eu não estou falando de uma voz audível, grandiosa que fala, olá. We're talking about a sense inside Eu falo de uma percepção por dentro. of what God is wanting us to do, Que Deus quer que a gente faça. or what He's wanting us to say. Ou que Ele quer que falemos. There's also a consciousness awareness. E tem uma consciência. You know, when we're filled with the Holy Spirit, Então, quando a gente é cheio do Espírito the Santo, Spirit guides and leads us, doesn't He? o Espírito nos guia e nos direciona, não é mesmo? And we know when we're doing something that's outside of the Lord, E a gente sabe quando faz alguma coisa que é contra o que Ele because we have this queria. uncomfortable feeling Porque a inside. gente tem esse sentimento de desconforto por dentro. And that's the Holy Spirit prompting us E isso é o Espírito Santo nos falando conosco. and saying, don't go this way, E falando, não vá por esse caminho, but come back this mas way. volta para cá. And have you heard of this phrase we say a lot called lean in? E se você já ouviu essa frase que a gente fala muito de apoiar-se, We need to lean into the Spirit. nós precisamos de nos apoiar no Espírito. Is that an expression you use here? Eu traduzi. I translated it. Oh, okay, great. So Romans 8:5 says this. Então, Romanos 8:6 diz assim. It says, those who live according to the flesh have their minds set on what the flesh desires, but those who live in accordance with the Spirit have their minds set on what the Spirit desires. Romans 8:6, right? 8:5. Então, Romanos 8:5. Porque os que inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito das coisas do Espírito. And then if we just go down to verse 14, E aí, se a gente ir para o versículo 14, it says, for those who are led by the Spirit of God are the children of God. pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus.
So we have to take time to listen. Então, a gente precisa de gastar tempo ouvindo. So for her to be recognized as a prophetess, Então, para que ela fosse reconhecida como uma profetisa, she has to have taken time to listen ela teve que gastar tempo ouvindo, so she can speak what God is saying. para que ela pudesse falar o que Deus estava falando. See, we are his sheep, Então, nós somos suas ovelhas. and as his sheep, we hear his voice. E como ovelhas, nós ouvimos a sua voz. He's our shepherd, isn't he? Ele é o nosso pastor, não é? I was watching a program, Eu estava assistindo um programa and it had the shepherd and an interviewer at the bottom of the field. e tinha um pastor de ovelhas e um entrevistador lá no final de um campo. And as you looked up the field, you couldn't see the sheep. E se você olhasse assim acima lá no campo, você não podia nem ver as ovelhas. And the shepherd said to the interviewer, "If I call the sheep will come." E o pastor disse para o entrevistador: se eu chamar as ovelhas, elas virão. And the interviewer said, "But where are your dogs?" Aí o entrevistador perguntou: mas cadê os seus cães que ajudam a recolher as ovelhas? In the UK, lots of shepherds have dogs that would go and round up the sheep. No Reino Unido tem muitos cães que vão atrás das ovelhas And he says, para ajudar o trabalho. I don't have sheep. The Sheepdogs. dogs, the sheep recognize my voice. Eu não tenho cães que me ajudam no trabalho. As ovelhas conhecem a minha voz. And so the interviewer said, "Well, what word do you use?" E aí o entrevistador perguntou: qual é as palavras que você usa? And he had a word that he would use to call. E ele tinha uma palavra que ele usava para chamar essas ovelhas. And he told the interviewer this word. E ele falou para o entrevistador tal palavra. And the interviewer called out for the sheep the way the shepherd would. E o entrevistador falou essa palavra como o pastor falaria. And no sheep came. E nenhuma ovelha veio. And he tried again. E o entrevistador tentou de novo. And no sheep came. E nenhuma ovelha veio. And he tried E again. tentou de novo. Finally, the shepherd called. Finalmente, o pastor chamou. Within seconds, the sheep came running over the hill. E em segundos, as ovelhas vieram correndo lá do monte para baixo. We have to remember at what times the scriptures were written, Nós precisamos de nos lembrar o tempo em que as escrituras foram escritas. because they were written right into the culture of that day. Porque elas foram escritas dentro da cultura daquela época. So we need to learn how shepherds work. Então nós precisamos de aprender como o trabalho pastoral de ovelhas, ela funciona. This is what our Father wants us to be like. E é assim que o nosso Pai quer que a gente seja. That when He speaks, we respond. Quando Ele fala, a gente responde. That we're obedient. Que a gente é obediente. That we do what He asks. Que a gente fala o que Ele pede. And it's not hard for us to hear His voice. E não é difícil para nós ouvir a sua voz. Because He says, "My sheep hear my voice." Porque Ele sabe, Ele falou que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. If you were here this morning Então, se você estava aqui essa manhã and you heard what Pastor Alan was e saying você ouviu o que o pastor Alan falou about framing your words, sobre moldar o seu mundo, if you keep saying, "I can't hear the Lord," e você pode você continuar dizendo, eu ouço o Senhor, you're framing quietness. você está moldando quietude. But if you take the scripture Mas se você pegar a palavra that says, "I am His sheep and I hear the word of the Lord," Se I você- hear the Lord, você vai falar, eu sou sua ovelha e eu conheço a voz do bom pastor. then you're going to hear Him. E você vai ouvir. And you're going to hear Him when you take time. E você vai To ouvi-lo listen. e quando você parar para ouvi-lo. I did a message recently about intimacy. Eu preguei recentemente sobre relacionamento. How God wants us to be intimate with Him. Como Deus quer que a gente seja próximo, relacionamento íntimo próximo. And I think we've forgotten a lot what intimacy is. E a gente esquece o que é essa proximidade. You know, there's 3 kinds of intimacy. E tem 3 tipos de intimidade ou de proximidade. There's a husband and wife. Tem um relacionamento íntimo de marido e mulher. You've got best friends. Tem
a amizade, melhores amigos. See, we all have best friends who know more about us than anybody else. Nós temos melhores amigos que nos conhecem bem. Or maybe you have 2 or 3 best friends. Ou talvez você tenha 2 ou 3. And then you have the relationship that a parent has with a E child, também tem um relacionamento entre os pais e os filhos, which again is very intimate. que também é bem próximo. But you see, when I want to spend time with Marina, Então, quando eu quero gastar tempo com a Marina, you have to imagine this is an iPhone because I've left my phone down there. você vai precisar de imaginar que isso aqui é um celular, I ou don't, um telemóvel. I don't sit like esqueci this. meu lá embaixo. I don't sit like this with Marina. Eu não sento com a Marina na minha frente assim. Do I? Eu faço isso. I face Marina Eu olho para a Marina and I ask her, how are your kids doing? e eu pergunto a How's ela the church como doing? é que seus filhos estão, como a igreja And we está. talk about life. E nós falamos da vida. And we're intimate with one another E nós somos próximas in, umas das in the outras. friendship way. No jeito entre amigas, né? Because I want to know what's going on. Porque eu quero saber o que I está se passando. care. Eu cuido. I'm spending time. Eu estou gastando tempo com But elas. so often, Então, mas muito frequentemente, we want to, when we think about being intimate with the Lord, quando a gente fala de estar próximo do Senhor, we do things like this. a gente fala coisas assim. Oh, I'm just going down the shops. Eu vou lá para It's fazer a, as compras. it's a 5-minute drive. Vou dirigir 5 minutos para chegar I na get, loja. I get in my car Eu entro no carro and I pray in tongues. e eu começo a orar em línguas. And I might pray. E eu talvez ore. And then I get there. E chego lá na loja. And then I do what I want to do. E aí eu faço o que eu tenho que fazer. That's not being intimate with the Lord. E isso não é intimidade ou proximidade com o Senhor. Do you see? Você vê a diferença? If I want to spend time with Alan, Quando eu quero gastar tempo com o Alan, see, I'm what is it? A quality time person. eu sou uma pessoa de tempo de qualidade. So if I want to spend time with Alan, Então, se eu quero gastar tempo com o I don't Alan, want to spend time with his phone eu não quero gastar tempo com o telefone dele. or with a church member that's got a problem. Ou com alguém da igreja que tem algum problema. I want to spend time just with Alan. Eu quero somente o Alan. So we put everything aside Aí então a gente coloca tudo de lado, so that we can go out for a walk. que aí a gente pode fazer uma caminhada juntos We can be together. e ficar junto. Actually, we have a rule Na verdade, a gente tem uma regra em casa, that our bedroom is just for Alan and me. que o nosso quarto é só para o Alan e eu. And we don't take any issues or problems that any other person in the church has into our bedroom. Que a gente não leva para o quarto nenhum problema de ninguém da igreja. Otherwise, we're ruining what is our place of intimacy. Porque Excuse me if you're single. And you Porque have- senão a gente vai arruinar o lugar de intimidade. E licença aí se você é solteiro. But now think about the Lord. Então agora pense no Senhor. Do you know how passionate the Lord is just to spend time with you? E você sabe o quão apaixonado e desejoso é o Senhor, está o Senhor de gastar tempo só com você. When you're not driving, Quando você não está dirigindo, when you're not cooking dinner, quando você não está cozinhando, when you're not doing the ironing if you're like me and you still love ironing. quando você é como eu que ainda gosta de passar as suas roupas. He wants you. No, she doesn't like ironing. It's all right. That's all right. You don't have to. Mas você não tem que gostar de passar roupa, tá tudo bem. But he wants you to sit Mas Ele quer que você se sente with him, com Ele. just to be with him, Só estar com Ele. to lay all of your cares down Deixar de lado todos os seus cuidados so he can speak to you. para que Ele possa falar consigo. When I was younger, Quando eu era mais nova, my dad taught me how to listen to the Lord. o meu pai me ensinou a ouvir do Senhor. And I think because I was younger,
E eu acho que porque eu era nova, I didn't have to fight through all the arguments that we can have in our head when we get older. eu não tinha que lutar contra todos os pensamentos que vinham na mente quando a gente fica mais velho. But that doesn't mean to say you can't hear the Lord. Mas isso não significa que você não pode só Because ouvir ao Senhor. Remember, my sheep hear my voice. Porque lembre-se, minha ovelha conhece a minha voz. But what he taught me to do is to get a book, Porque o que ele me ensinou a fazer foi, pegue um livro, to pray in the Spirit, pray in tongues for about 5, 10, ore 15 em minutes. línguas, ore no Espírito por 5, 10 minutos and then be quiet. e fique quieta. Quieten my voice Silencie sua voz and just listen. e só ouça. And I would start by writing my child. E eu começava escrevendo, minha filha. And I would wait to hear from the Lord. E eu esperava para ouvir o que o Senhor tem a dizer. And when I first started to write, E quando eu comecei a escrever, it would just be things like, I love you, Claire. seria coisa somente assim, eu te amo, Claire. Or I have a plan for you. Ou eu tenho um plano para você. See, the Holy Spirit reminds you of scriptures. Veja, o Espírito Santo te lembra a So palavra. don't be surprised if that's what you hear. Então não fique de surpresa se é isso que escutas. But he wants to tell you secrets. Mas ele quer te falar segredos. It's all about your relationship becoming deeper. É sobre a seu relacionamento com ele se aprofundar. I didn't realize that the way I spent time with the Lord was different than a lot of people. Eu não tinha percebido que a forma como eu gastava tempo com o Senhor era diferente das outras pessoas. Until I got into my late teens, early 20s. Até quando eu atingi a juventude, para os 18, 20 anos, mais ou menos. And people would start talking about their journals. E as pessoas começavam a falar dos seus diários. And they'd start to talk about the prayers they'd written. E eles começavam a falar comigo sobre as orações que eles escreveram. And I was like, okay, you write down your prayers. Ah, ok. Você escreve as suas orações. Don't you pray them? Você não ora elas? And do you write down what God says to you? Mas você escreve o que Deus fala consigo? And they're like, what do you mean? E eles estavam assim, o que And você está falando? I was like, you know, when God speaks to you. Assim, quando eu estou falando, quando Deus fala com você. And I'd talk to another person. Aí eu fui falar com outra pessoa. And we'd have the repeat conversation. E a gente teve a mesma repetitiva conversa. Eventually I realized E finalmente eu percebi, that a lot of people spend time talking to God, muitas pessoas gastam tempo falando com Deus, but they don't take time to listen. mas eles não param para ouvir. What if I spent all the time talking to Marina E imagine, eu gastando todo o meu tempo falando com a Marina. so she couldn't get any word in, she couldn't translate, she couldn't do anything, she couldn't speak to you, she E ela couldn't não do anything, consegue she couldn't. nem eu falar, nem traduzir, nem fazer nada. She's going to get bored, isn't she? Ela vai ficar entediada, não vai não? And all the time God is saying, I want to speak. E toda vez que Deus fala assim, eu quero falar, I want to tell you eu something. quero te falar uma coisa. I have a Eu secret. tenho um segredo. I can help you. Eu posso te ajudar. But we don't take time to stop and listen. Mas a gente não para ouvir. We're not getting very far through Deborah right now. A gente não está avançando muito em Débora. But that's not a problem, is it? That's not a problem, no. But I want to show you something. Mas eu quero te mostrar uma coisa. I was praying one morning Eu estava orando uma manhã about the Spirit, sobre o Espírito. and he started to show me a picture, E ele começou a me mostrar uma imagem. and it was about a plank. E era sobre uma tábua. A plank of wood that was leaning up against the wall. Uma tábua de madeira apoiada na parede, no muro. And as I looked at this plank of wood, E na medida em que eu olhava para essa I tábua, started to notice some things. eu comecei a perceber algumas coisas. So Marina is going to be my plank of wood. A Marina vai ser, No, sorry, it's going to be my wall. a Marina vai ser meu muro, a minha parede. So I'm the plank of wood, E eu sou a tábua de madeira. okay? And the plank of wood,
was leant up against the wall. E a placa de madeira estava, assim, apoiada no muro. And if you can see, my heels are off the ground. Se você percebeu, os meus calcanhares estão levantados. I'm not really very stable. Eu não estou muito estável aqui. Because I'm sticking out, Porque eu tô levantando, something could come and knock me out of place. alguma coisa pode vir e me tirar do lugar, It could take me out. que podia me derrubar. So maybe what the enemy does is he comes along and he goes, oh, you're not very strong at the moment. Às vezes o inimigo vem com uma ideia, você não está tão forte, Have some sickness. você está doente, Or maybe there's something happens in your life. ou alguma coisa aconteceu na sua vida, An unexpected bill. uma conta inesperada, It could be anything. pode ser qualquer coisa. But if you're not strong, Mas se você não estiver forte, you can easily be knocked out of place. você pode facilmente ser tirada desse lugar. So then this plank of wood became nearer. Então, essa tábua de madeira ficou mais But I próxima. want you to notice something. Mas eu quero que você perceba uma coisa. There's this huge gap here. Tem um espação aqui entre nós. I think I'm leaning into the Spirit, Eu acho que eu estou me apoiando no Espírito, but really I'm in control of a lot of stuff. mas, na verdade, eu ainda estou controlando várias coisas. I like it when I get angry. Eu gosto quando eu fico nervosa. I have a right to be angry. Eu tenho razão quando eu fico nervosa. Fear is comfortable. Medo está confortável. I don't have to do everything. Eu não preciso de fazer tudo. I don't want to give all my money to the Lord. Eu não quero dar todo o meu dinheiro para o I don't want Senhor. to give a tithe. Eu não quero nem entregar meu dízimo. See, there's all kinds of things that could get in the way Pode ser várias coisas que or could ficar get no meio. in here Ou aqui, because we're not strong. porque nós não estamos fortes. But God said to me, if we will take ourselves Mas o Senhor diz para mim, se a gente and batten ourselves, ficar assim, se apoiar de be verdade, so close to the Spirit, tão próximo do Espírito, almost nail ourselves to the wall, até mesmo pregar a gente na parede, when things come, quando as coisas vierem, am I going to fall over? eu vou cair. No. Why? Por quê? Because I am right in close to the Spirit. Porque eu tô lá bem perto do Espírito. You know, it says every day be filled. E a Bíblia diz que todo dia seja cheio. Every day be filled. Todos os dias seja cheio. Every day lean in. Todo dia se apoie. See, if you're leaning in to something, you're leaning away from something else. Se você está se apoiando em alguma coisa, você está ficando distante de outras coisas. That unexpected bill has come. Aí, talvez uma conta inesperada chegue. Am I going to lean into fear that I can't pay it? Eu vou me apoiar num medo de, eu não vou conseguir pagá-la. Or am I going to lean into the Spirit Ou eu and vou- trust God? Ou eu vou me apoiar no Senhor e confiar nele. We need to lean in. A gente precisa nos apoiar. And He wants to speak to you. E ele quer falar So let's go consigo. back to Deborah, Então vamos voltar para Débora. the prophetess. A profeta. She leaned in Ela se apoiou and she heard. e ela ouviu. Listen, for everybody to keep going to her, Para que todo mundo continuasse vir até ela, she must have been incredibly wise. ela tinha que ser incrivelmente sábia. And in fact, her name, Deborah, E, na verdade, o nome dela, Débora, means wise. significa sábia. This is point 2. E esse é o ponto 2 da mensagem. We might not get beyond point 2. Talvez a gente nem consiga passar do ponto 2 dessa mensagem. But Deborah means bee. E Débora significa abelha. You know, a bee that bzzz. Então, é abelha. And we talk about as busy as a bee. E a Do gente you have that? No, we don't. But Oh. a gente tem no Reino Unido uma expressão que fala tão ocupada como uma abelha. But the thing about a bee is it's very systematic and orderly. Mas uma coisa sobre a abelha é que ela é bem sistemática e ordeira. You think about the hive and the way the honey is. Você pensa numa colmeia de abelha e como é a produção de mel.
There is something that's very ordered. Tem uma coisa que é bem organizada. And if you go and have a look at the Hebrew meaning, E se você for e olhar pelo significado hebraico, it's linked to the way that we speak. está ligado com a forma da que a gente fala. That we need to speak in an ordered way. Nós precisamos de falar de uma forma ordeira. So if we're going to speak in an ordered way, Se formos falar de uma forma organizada, ordeira, then we need to hear what God is saying. nós precisamos de ouvir o que Deus está dizendo. So we think before we speak. Então, pense antes de falar. We don't gossip. A gente não fofoca. We don't put people down. A gente não coloca as pessoas para baixo. James 5 verse 9 says, don't grumble against one another. Em Tiago 5:9 fala sobre don't grumble, não fale sobre uns com os outros. Yeah. Let me just double check if I translated that. Grumble or complain. Não reclame uns dos outros. We have to think about what we're saying. Não queixais, a palavra diz. Então a gente precisa de pensar no que diz. I made a decision quite a long time ago Eu tomei uma decisão há muito tempo atrás that I would never say something about someone that I was not prepared to say to their face. Eu não vou falar algo sobre alguém do qual eu não esteja preparada para falar na cara dessa pessoa. Because it actually stops you from talking about people. Porque isso, na verdade, te paralisa de falar sobre outras pessoas. And I have been in a few situations, E eu já me estive em algumas situações, in some meetings, em algumas reuniões, where I've had to talk about some issues, e eu tinha que falar sobre alguns problemas, but all the time in the back of my e em mind, toda hora vinha assim na minha cabeça. I'm thinking, would I be prepared to say this to their face? Eu estaria preparada para falar isso na cara dessa pessoa. And I can't tell you that I do it 100% all the time, E eu não posso falar para você que 100% das vezes, but I would say at least 95% of the time, mas eu posso te garantir que pelo menos 95% das vezes, that's how I live in what I say. isso é como eu vivi, como eu falei. See, I don't want to be known as a gossip. Eu não quero ser conhecida como uma fofoqueira. I don't want to be known as someone who's speaking against someone. E eu não quero ser conhecida como uma pessoa que fala contra a outra. But you know, there are some situations Então, há situações where we shouldn't be talking about the person, que a gente não deveria estar falando sobre alguém, but we should be going up to that person mas na verdade a gente deveria ir até essa pessoa and talking about that issue with them. e conversar sobre o problema com ela. See, one of the things that we've learned in our church E uma das coisas que nós aprendemos na nossa igreja, is we have a multicultural church. nós temos uma igreja multicultural. At one point, we have 36 different nations represented in the E church. teve uma época que a gente tinha 36 nações representadas na nossa igreja. And every culture does things differently, E cada cultura faz as coisas diferentes. have a different way of saying things. Tem um jeito diferente de falar as coisas. And it can be so easy to offend somebody. E pode ficar fácil de ofender alguém. But did you know something? Mas você sabe de uma coisa? You can't actually give offense. Você não consegue dar ofensa. You take offense. Você pega ofensa. Because I might be saying something, Porque talvez eu esteja dizendo alguma coisa but it's up to the person who's listening how they receive it. e cabe à pessoa ouvir cabe à pessoa saber como ouve. And I might say something in a wrong E way, talvez eu fale alguma coisa de uma forma errada and I might need to be corrected for that. e eu talvez precise ser corrigida por isso. But we can take offense so easily because we don't understand how another culture is. E talvez a gente pode pegar a ofensa facilmente porque não entende a outra And cultura. that's why we talk a lot about kingdom culture. Então é por isso que a gente fala muito sobre cultura celestial.
what does the word say about how we should be with one another? O que a palavra diz sobre nós tratarmos uns aos outros? So we can see here, so we've got being spirit-led, Então, a gente viu aqui sobre ser guiada pelo Espírito leaning in, e apoiando, and hearing the voice of the Lord, ouvindo a voz do Senhor. so that we can speak and act and do what he's saying. Então, a gente pode falar, agir e ouvir o que Ele fala, o que Ele está falando, To be obedient to para him. ser obediente a Ele. And then we've got this be, E aí tem essa abelha about being wise with what we say, sobre ser sábio, sobre aquilo que nós dissemos, wise in how we speak. Sábio no falar. I like this one here, actually, E eu gosto disso aqui, because it says that we speak rarely in a destructive sense to subdue. can I read? Yeah, rarely in a destructive sense to subdue. E raramente, in a destructive sense, Yeah, so our words are not to be destructive. as nossas palavras não são para ser destrutivas. That we're not to put people down with our words. Nós não devemos colocar as pessoas para baixo com as nossas falas. That means that we mustn't be full of pride. Então isso significa que a gente não deve ser orgulhosa. Because as soon as we think we're better than somebody Porque na else, hora que a gente pensa que nós somos melhores que alguém, then pride comes knocking at our door. aí vem o orgulho batendo na porta. And God can't use E us. Deus não pode nem mais usar a gente. Because the more humble we are, the more the Lord will use us. Porque quão mais humilde a gente for, mais Deus pode nos usar. And again, if we look at the different words that are mentioned here, Então, se você também olhar aqui, novamente, algumas palavras que foram mencionadas aqui, they're so positive elas são tão positivas to answer, para responder to appoint, a um ponto, to command, comandar, to declare. declarar. See, we're to declare the word of the Lord. Nós somos aquelas que declaram a palavra do Senhor. We're to declare the truth of the word. Somos aquelas que declaram a verdade da palavra. I want to just do the next one. E eu quero só tratar We're just desse... going to do 3 points with the time. Ok, então nós vamos só falar desses 3 pontos aqui. Because the thing that Deborah did is she never kept anything to herself. E uma coisa que a Débora nunca fez foi guardar as coisas só para ela. So, as this prophetess, Como profetiza, whatever she heard, she shared. o que ela ouviu, ela compartilhou. Remember, they came to her to make decisions. Lembre-se, eles vinham para ela para tomar decisões. And she would tell them what God was saying. E ela falava para eles o que Deus falava. And in Proverbs 31, E em Provérbios 31, when it talks about the woman, quando fala da mulher, verses 14 to 15, versículo 14 e 15, it says she is like the merchant ships, ela é como um navio mercante, bringing her food from afar. trazendo a sua provisão de longe. She gets up while it is still night. Ela acorda quando ainda está de madrugada. She provides food for her family Ela provê comida para sua and família portions for her female servants. e porções para suas servas. See, there are 2 ways to look at the Proverbs 31 woman. E há 2 formas de olhar para a mulher de Provérbios 31. We can either look at it and go, who is this perfect woman? Que a gente pode olhar e falar, quem é essa mulher perfeita? Because I don't know about you, but what pressure. E eu não sei sobre você, mas que pressão, né? But the other thing is to look at it and look at it from a spiritual perspective. Mas uma outra forma é olhar para uma perspectiva espiritual. She is like the merchant ship. Ela é como um navio mercante. So let's think about the merchant ship for a minute. Então vamos pensar num navio mercante por um tempo. A merchant ship carries goods. Um navio mercante carrega bens, It carries produce. carrega produção. It carries all the fruit that she has gathered. Ela carrega todos os frutos que ela coletou, né? Que And ela wherever colheu. you are at now in your life, E não importa onde você está, em que estágio da vida você there are esteja, things inside of you tem coisas dentro de você that others need to hear. que outros precisam de ouvir.
There's experiences you've gone through. Há experiências que você passou, There are victories that you've won. vitórias que você venceu, There are testimonies that you can tell. testemunhos que você pode compartilhar, There are miracles that you've seen. milagres que viu, There is revelation from the word that you've heard. revelações da palavra que você ouviu. Maybe it's your character. Talvez seja o seu caráter. There are things stored up in you Há coisas guardadas em você for others. para outros. And it says she's like the merchant ship bringing her food from afar. E fala que ela é como um navio mercante trazendo comida, né, de longe. She provides for her family. Ela provê para a sua família. What you have in you O que você tem em você is for your family. é para a sua família. Not just your physical children, Não somente os seus filhos naturais, but your spiritual children. mas também os seus filhos espirituais. If you were here this morning, Então, se você estava aqui essa manhã, Pastor Alan said Pastor Alan disse that we're all leaders. que somos todos líderes. Amen? Amém? And that you are to lead. E você é para liderar. So what you have in you, Então, o que você tem em você, you are to share with others. você é para compartilhar com outros. It's not just for you. Não é só para você. You know the sowing and reaping principle? Sabe o princípio da semeadura e da colheita? See, when you get a revelation from the word, Quando tem uma revelação da palavra, you can either go, oh, wow, God, that's so amazing. e você pode dizer, uau, Senhor, isso é tão maravilhoso. And you can walk around with a smug smile on your face. Você pode ir por aí com aquele sorriso amarelo no rosto. Finally, I understand. Ai, agora eu entendi. I understand. I know something. Ai, eu entendi, agora eu sei. I wonder if they know it. Eu fico pensativa, será que eles sabem I'm também? just going to enjoy it. Ah, não, eu vou só... I've got this revelation. Eu tenho essa revelação. And you keep it to yourself. E aí você guarda para si mesmo. Or Ou you take your revelation você pode pegar a sua revelação and you go, hey, e aí chegar, olha aqui, guess what I saw in the word? veja o que eu vi na palavra. It says this. Fala isso. It says I'm precious. Que fala que eu sou preciosa. Or whatever it is. Ou qualquer que seja. And you share it with someone. Você compartilha com alguém. And they'll go, they might go, E aí yeah, pode, that's so great. e pode ser que as pessoas respondam, uau, isso é maravilhoso. But they might go, I didn't know that. Ou também pode ser, uau, eu nem sabia disso. Where does it say that? Aonde está falando isso? I haven't got time to give you lots of examples. Eu não tenho tempo para te dar vários exemplos. But God wants you to sow your revelation. Mas Deus quer que você compartilhe, você semeie a sua revelação. Do you remember when you got saved? Those of you who got saved when you were a bit older. Você se lembra quando você nasceu de novo? Para aquelas que nasceram de novo mais velhas? Do you remember the joy of salvation? Você se lembra da alegria da salvação? You want to go around and tell everybody, don't you? Você quer compartilhar com todo mundo, não é mesmo? Do you know the best people to have on your evangelism team are new people who've given their lives to the Lord? A melhor pessoa para ter no seu time de evangelismo são as 'Cause pessoas que they're so acabaram de nascer de novo, porque 'cause elas they're estão so tão excited with animadas what God has done. com aquilo que Deus fez. Do you remember? Você se lembra? I mean, we love it. At our church in Manchester, Então, na nossa igreja em Manchester, somebody got saved 3 weeks ago, uma pessoa foi salva 3 semanas atrás. and last week they brought 2 friends with them E semana passada ela trouxe 2 amigos who both gave their lives to the que Lord. também deram a vida that para week. Jesus naquela semana. See, I've got something new and Eu fresh. tenho algo novo, fresco. When you get into the presence of the Lord Quando você fica na presença do Senhor and you spend time with God, e você gasta tempo com o Senhor, you open up the Word, você abre a palavra.
Lord, reveal to me today what you're saying. Senhor, revela para mim o que o Senhor está dizendo. I'm leaning in to you. Eu estou me apoiando no Senhor. What's your word for me today? Qual é a tua palavra para mim hoje? What do you want me to speak and declare over my O children que o Senhor quer que eu fale e declare sobre os meus filhos? or the people that I'm caring for, Ou as pessoas que estão sobre os meus cuidados? who might be in my small group or Que pode, whatever you do? que pode ser o meu grupo de conexão ou qualquer coisa que você esteja envolvido. Sometimes God gives us words that aren't to give to somebody else. Às vezes, existem palavras que Deus te dá que não é para They're words that help us pray. não é para você compartilhar, mas para te ajudar a orar. But if we don't lean in, Mas se você não se apoiar, if we don't spend that time, se você não gastar esse tempo, we're not going to hear what Nós não- God has to say. nós não vamos ouvir o que Deus tem para dizer. She was also influential, full of authority and creative. Part B, next year. That may be part B next year, yeah. Ok. Ela tem... Oh, hold on, are you booking me? Yes, I am. I'll book the hotel room as well. Ok. Yeah. Ela falou o seguinte, que também, ela estava aqui correndo com as notas dela, né? Então, a Débora também era influenciadora, cheia de autoridade. Blá, 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 blá. Aí eu falei com ela, não, parte B, ano que vem. Aí ela falou, então você já está marcando comigo? Eu falei, yes, I am. Aí, parte B next year. But let's just all stand. Então vamos ficar de pé? Because God They wants are you. all saying like, wow, it was so good, it's so Oh. quick. Oh. God wants you to be intimate with Him. Porque Deus quer que você fique próximo a Ele. You spend time with the Lord, Você gasta tempo com o Senhor, praying in the Spirit, orando no Espírito, sitting, listening. sentando e ouvindo. Let me just say something right now, Deixa eu falar uma coisa que é agora mesmo. because I want to set you free. Porque eu quero te libertar essa noite. I know that Alan used the scripture that says he wakes me morning by morning. E eu sei que o pastor Alan usou a escritura que fala que ele me levanta todas as manhãs. And if you read the whole E verse, se você ouvir todo o versículo, it says he wakes me morning by morning to instruct me. e fala que ele me acorda todas as manhãs para me instruir. If we confine the Lord just to half an hour in the morning, E se a gente gastar pelo menos 30 minutos de manhã com o Senhor, we're not understanding what Scripture says. talvez a gente não entenda o que a Escritura diz. So if you actually look about when God wants you to pray Então, se você olhar o que Deus quer que você ore, through the Word, através da palavra, it says morning, e fala manhã, evening, noite, at the third hour, na at the terceira sixth hora, hour, na sexta hora, at the ninth hour, na hora nona, all the time, todo o tempo, without ceasing. sem cessar. It does evening, Noite, at night, de madrugada, and where? onde? It says in your closet, No seu quarto de oração, on the hilltop, ou no monte, on the lake shore. perto do lago. It could be anywhere. E pode ser em The qualquer lugar. important thing is about being alone with the Lord. Uma coisa é importante: And it- ficar sozinha com o Senhor. And it does not have to be the first half hour you're awake in the morning. Não precisa de ser os primeiros 30 minutos que você está acordado. If you are a nighttime person and you wake up at 11 o'clock at night, Se você é uma pessoa da noite, por exemplo, que fica acordada até altas horas, às 11 horas da noite, por everybody in the exemplo, house has gone to bed and Todo- you're on your own. todo mundo de casa já foi dormir às 11 horas e você está lá sozinho. Turn Netflix off Desliga a Netflix and be alone with the Lord. e fique sozinho com o Senhor. If you can't sleep at night, Se você não consegue dormir à noite, don't lie there thinking I can't sleep. não fica lá deitado pensando, eu não consigo dormir. Pray. Ore.
Use your time productively. Use seu tempo produtivamente. The enemy can try and steal your sleep. O inimigo pode tentar perturbar o seu sono, roubar o seu sono. I'm going to take advantage of it and I'm going to pray. E aí eu vou aproveitar e vou orar. Find that time that's right for you. Encontre o tempo que dá certo para você. I'm just freeing you from first thing in the morning. Eu estou aqui te libertando de ter que ser a primeira coisa na manhã. That is a man-made rule Isso é uma regra feita pelo homem. that says you failed if you don't spend that first part of your day with the Lord. Que diz que você falhou quando você não gastou esse primeiro tempo aí com o Senhor. Holy Spirit wants to speak to you all the time. O Espírito Santo quer falar com você o tempo Being todo. aware all the time. Ficar consciente todo o tempo. In fact, the first time that we read about when God met with man, E na verdade, a primeira vez que a gente leu sobre quando o homem encontrou Deus, ou Deus encontrou o homem, is right back in Genesis estava lá em Gênesis. when the Lord came in the cool of the day E quando Deus vinha na virada do dia and he walked with Adam and Eve. e andava com Adão e Eva. That's the end of the day, Isso é no fim do dia, the cool of the day. a virada do dia. Come on, he wants to speak to you, Então, ele quer falar com você, but we need to be available. mas a gente precisa de estar disponível. So just close your eyes. Então, feche seus olhos. Father, we just come before you right now. Pai, nós vemos diante de Ti agora mesmo. And Lord, we ask you to forgive us when we have confined you, E nos perdoe quando a gente tentou colocar o Senhor numa caixinha. when we have thought a quick drive in the car or something like that could be enough. Quando a gente pensou que que dirigir e orar fosse suficiente. And I pray, Lord, that you will show each one of us Mas eu oro para que o Senhor mostre a cada uma de nós those moments to take with you, esses momentos para a gente estar contigo, to shut the noise out and the distractions, para calar, silenciar todos os barulhos e distrações, and just to be quiet. e só ficar quieta. I thank you, Lord, that I can hear your voice. E eu te agradeço, Senhor, porque eu posso ouvir a tua voz. As one of your sheep, as one of your children, Como uma ovelha, uma filha, as your son and heir, como uma filha e herdeira. I hear your voice. Eu ouço a tua voz. And I thank you, Lord, for everything you want to reveal to me. E obrigada, Pai, por tudo que o Senhor quer compartilhar e revelar a mim. And Lord, I pray for everyone right now E eu oro por todo mundo aqui agora. for a fresh ability to hear your voice clearly. Por uma habilidade fresca de ouvir a tua voz claramente. I pray for dreams and visions. Eu oro por visões e sonhos. I pray that you speak through pictures and through the Eu word. oro para que o Senhor fale através de imagens e pela tua palavra. And I just pray for a move of the Spirit E eu just to flow through this place. E eu oro para que mover do teu Espírito através desse lugar. As we lean into you. Na medida em que nós nos apoiamos em Ti. I thank you for the strength there is Obrigada pela força que isso traz. when I am right up close with you. Quando eu estou bem pertinho de Ti. And I thank you, Lord, right E now muito obrigado, Senhor, for agora a mesmo. fresh anointing of your Holy Spirit Pela unção fresca do teu Espírito. just to fill us to overflowing Para nos encher e transbordar. so that we overflow with you. Para que a gente transborde contigo. Thank you, Lord, for everything that you have put within each one of us. Obrigada, Pai, por tudo que o Senhor colocou em cada uma de nós.
that we are merchant ships para que a gente seja mesmo navios mercantes and that we carry things for others. e carregue coisas para outros. And Lord, I just thank you for the prompting of the Spirit Obrigada, Senhor, pelo despertar do Espírito, that prompts me where to go, que me fala onde ir, who to speak to, a quem dizer, com quem a compartilhar. word to encourage, Uma palavra de encorajamento, a word to build up. uma palavra que levanta, Now is the time to give that testimony que é agora a hora de compartilhar aquele testemunho. that I'm aware all the time Que eu fique alerta todo o tempo of what you want me to do. daquilo que o Senhor quer que eu faça. I thank you, Lord, for your presence Obrigada pela tua presença, Senhor. right now, Agora mesmo, that you are here você está aqui with each one of us. com cada uma de nós. I just thank you for an awareness Obrigada por uma consciência of you walking with us que você está caminhando conosco throughout the day, durante todo o dia, that we can turn to you que a gente pode virar para si and say, help me, Lord. e dizer: me ajuda, Senhor. Thank you, this bill is paid. Obrigada porque essa conta está paga. Thank you, I walk in strength. Obrigada porque eu ando em força. Thank you, Jesus. Obrigada, Jesus. Thank you, Father. Obrigada, Pai. Thank you, Lord. Obrigada, Senhor. Thank you, Jesus. Obrigada, Jesus. Deborah was strong. Débora era forte. Deborah was mighty. Ela era poderosa. She didn't hold back. Ela não era tímida. She gave instruction with strength. Ela dava instruções com força. The Spirit in you is strong. O Espírito em você é forte. The Spirit in you raised Christ from the dead. O Espírito em você levantou Cristo dos mortos. When we lean in, Quando a gente se apoia, the strength that we have a força que temos is huge. é grande. It's huge. É grande. And if only we would just understand that, E se a gente somente compreendesse isso, we're going to do so much more for Him. nós faremos muito mais para Ele. Stand strong for Him. Então, fique firme para Ele. Thank you, Lord. Obrigado, Senhor. Yeah, thank you, Father. Thank you for the Thank you, strength that Pai. there is in this Obrigado, Pai, place. pela força que tem nesse Father, I lugar. thank you, Lord, for Obrigada, everything Pai. that you're going to do through this ministry, this work, this church, Lord. Obrigada. All the lives that are going to be touched. Obrigado, Pai, pela força que tem nesse ministério, pelas vidas que estão sendo alcançadas aqui. Obrigado pela transformação e avanço desse lugar. You know, I just see this army, the army of women. Eu vejo um exército de mulheres. And when Deborah spoke to Barak, he said, go. Quando, She said, go. quando Débora falou para Baraque, vá, ele, In fact, she said, up. na verdade, ela falou, levanta. Get up and go. Levante e vá. There's an authority. Tem autoridade. There's an authority you carry Tem uma autoridade que você carrega. as an army. Como exército. As an army of women. Como exército de mulheres. You stand strong together. Vocês estão firmes juntas. You're going to see more than you can imagine. Vocês verão muito mais do que podem But if you imaginar. let division in, Mas se você permitir que divisão if you entre, let gossip in, se você permitir que Because- fofoca entre, because listen, the enemy comes to seek to divide. então perceba, o inimigo ele procura dividir. But if you stay strong, Mas se nós permanecermos fortes, you're going to see so much. vocês verão muito mais. And I see a tight fit unit. E eu vejo uma unidade bem ajustada. There's nobody loose on the edges. Não tem ninguém largado de lado. I see a tight fit group of people. Eu vejo um grupo entrelaçado forte. Tight.
and the Traçado. shields are up. E com os escudos para cima. And when the Roman soldiers would put their shields up, E quando os soldados romanos colocavam seus it's like escudos assim, creating a whole roof over. é como se estivesse criando um telhado And de as you- proteção. And as you stay strong, E quando, na medida em que a gente fica forte, others are going to come in, say that again, please. others are going to come in, Outras pessoas vão se chegar and they're going to join that group, e elas vão se juntar a esse grupo. and that group is going to grow. E esse grupo crescerá. But this protection is important. Mas essa proteção ela é importante. You need to protect. Você precisa de proteger. Love protects. O amor protege. So guard your mouths. Então, guarde a sua boca. No grumbling, Não queixando, no complaining, não reclamando, no gossip. sem fofoca. Always speak words that build up, Sempre fale palavras que edifiquem, that encourage, que encorajem. and you're going to stay strong. E você permanecerá firme, forte. Yeah, thank you, Lord. Obrigado, Senhor. Thank you, Father. Obrigado, Pai. Thank you, Lord. Obrigado, Pai. Yeah, thank you, Father. Obrigado, Pai. Amen. Aleluia. Yeah, take the word that if you weren't here and Então, se didn't hear the word this morning, Se você não estava aqui e não ouviu a palavra de manhã, it's a really key word that fits with this. tem uma palavra-chave que vai ao encontro do que eu preguei aqui. About shaping your world, Sobre moldando o seu futuro. about framing your world. Sobre moldando o seu futuro. Yeah, Amém. listen. Então, Ok. vale a pena ouvir. Amém?